Livro de Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 11. Preste atenção, que é uma palavra muito importante para nós, glória a Jesus, que estamos cristãos. Diz assim: E vi o grande trono branco, ele que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra, o céu, não se achou o lugar para ele. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriu-se o livro, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogos. Pode sentar. Glória a Jesus. Irmãos, preste bem atenção. Glória a Deus, que é uma palavra muito importante para nós. Isso aqui não se cumpriu e nem vai se cumprir agora. Se nós olhar para a Bíblia aqui, glória a Jesus, que está dizendo aqui, isso vai cumprir depois do milênio. Então não será agora. Mas a questão, glória a Deus, é que aquele, glória a Jesus, que não viver bem na presença de Deus, vai estar nesse grande julgamento aqui. A Bíblia diz que todos vão comparecer um dia no grande julgamento, glória a Deus, que Jesus será os juízos. Amém? João contemplou esta visão quando João estava na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho de Cristo. Então ali agora João contempla esta visão, os acontecimentos dos últimos dias, porque o Apocalipse, glória a Deus, ele mostra os acontecimentos dos últimos dias, o tempo do fim. E aqui agora João contempla nessa visão o grande julgamento. Mas quem será esse povo julgado? Toda a humanidade um dia passará pelo julgamento, e cada um será julgado segundo as suas obras. Olha o que disse: Eu vi o grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante de Deus, e abriu o livro, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Amém? Então veja bem, irmãos, que um dia o homem e a mulher vai ter que comparecer perante esse grande trono, e quem vai estar sentado nele vai ser Jesus. Amém? Que vai julgar, glória a Jesus, que vai estar ali para dar a sentença, porque quem vai julgar vai ser a palavra. Glória a Deus, não vai ser Jesus. Jesus só vai dar a sentença, o que diz a palavra. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ali João contemplou grandes e pequenos, multidões e multidões. Glória a Deus, que vai estar ali para ser julgado cada um segundo as suas obras. Amém? Cada pessoa vai estar ali e ele vai ser julgado. Se ele vai ser ali, glória a Deus, todas as suas obras vai passar ali naquele momento. E essas pessoas, irmãos, glória a Deus, vai ter que prestar conta de tudo que ele fez. Amém? Mas de quando? Desde o momento do dia que ele entregou a sua vida para Cristo como o Salvador da sua alma. Amém? Glória a Jesus, se for um cristão, naquele dia, ali que ele passou pelo batismo, dali para frente, ele vai ter que dar conta de tudo o que ele fez. Ou daquela pessoa que nunca aceitou Jesus, mas desde o dia que ele passou a conhecer o que é o pecado, ele vai estar ali para dar conta de tudo que ele fez, daquilo que não agradou a Deus, daquilo que ele fez, que não obedeceu o que Deus queria que ele fizesse, porque Deus criou o homem, amém? Para um objetivo, glória a Deus, para viver na obediência. Mas desde o momento que o homem se distanciou da presença de Deus ali no Jardim do Éden, amém? Que saiu para o mundo, quando ele estava no jardim, Deus
estava presente com ele, Deus tinha prazer de falar com eles, que era Adão, mas no momento que Adão se distanciou da presença de Deus, por causa da sua desobediência, então agora ele, glória a Jesus, foi expulso do jardim, amém? E teve que sair para o mundo, sair para a terra para lavrar, glória a Deus. Então desde o momento que a pessoa passou a conhecer o que é o pecado, amém? Ele vai ter que prestar conta, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, glória a Deus. Se ele fez coisas boas, né? Amém? Então ele vai receber aquilo que ele fez, aquilo que ele plantou, ele vai colher aquilo que ele plantou. Agora, muitas pessoas, ele pode dizer assim, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu ajudo meus próximos, eu sou uma pessoa, né? Eu não devo para ninguém, não dou nó em ninguém, né? Eu sou uma pessoa boa. Sim, glória a Jesus. Quando a pessoa pratica esse tipo de coisas, né? Isso faz parte da salvação, da pessoa ser boa, da pessoa não querer o mal do próximo, da pessoa não querer, glória a Jesus, defraudar os seus próximos, né? De ele pensar nos seus próximos. Isso faz parte da salvação, mas só isso também não salva. Tem pessoas que ele é bom, tem pessoas que se ele puder, glória a Jesus, ele dá tudo o que ele tem para ajudar os seus próximos, mas muitas vezes está longe de Cristo com o seu coração, né? Muitas vezes ele é bom numa parte, mas na outra não é. Glória a Deus. Aqui, a maioria das coisas que vão ser julgadas aqui vai ser a obediência dentro da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. O julgamento aqui será por aquele que não obedeceu, por aquele que não guardou a palavra de Deus, por aquele que ouviu, mas não deu valor na palavra de Deus, por Jesus derramar seu sangue lá na cruz, né? Pela morte de Cristo lá na cruz. Todo mundo um dia, glória a Jesus, vai comparecer perante os juízos, glória a Deus, por muitas vezes não obedecer a palavra do Senhor. E as obras que o Senhor está dizendo aqui são obras de obediências, amém? São obras de obediências, não é muitas vezes só obra de você ter amor ao próximo, de ajudar o seu próximo, mas sim de também obedecer a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus no coração, de viver uma vida em santidade, uma vida de santificação na presença de Deus. Então João contemplou, e cada pessoa vai ser julgada segundo as suas obras, né? E hoje tem muitas pessoas por aí que dizem que crente não precisa fazer obra para ser salvos. Então por que essas pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras? Glória a Deus. O homem sim, a mulher sim, eles têm que fazer algo para a sua salvação, né? Não é como muitas pessoas pensam, mas Jesus já morreu na cruz, eu não preciso fazer nada, é só aceitar Ele. Sim, Jesus já morreu na cruz por nós e abriu a porta da salvação, amém? Mas agora a salvação está na nossa vida, a salvação está de nós obedecer as suas palavras. Jesus hoje não vai descer do céu, amém? Glória a Jesus, e pegar nós e colocar nós no caminho reto, no caminho certo, não. Ele já deixou a sua palavra, ele já deixou os seus mensageiros, os seus discípulos, os seus pregadores, né? Ele disse: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, os que crerem serão salvos. Mas crê no quê? Crê em Jesus, crê na palavra deles, porque não adianta o homem e a mulher dizer eu creio em Jesus, mas se não obedece às suas palavras, a crença dele é em vão. Para nós querer, glória a Jesus, que a nossa crença seja verdadeira, nós temos que fazer o quê? Obedecer o que está dentro da palavra deles, amém? Não adianta eu dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu tenho fé, eu posso ter fé de cura, eu posso ter fé, irmão, para receber bênçãos, libertações, prosperidades, mas se eu não tiver fé, glória a Jesus, de obedecer a palavra de Deus, não adianta nada, porque a cura, a prosperidade, amém? Os bens dessa terra, tudo que nós recebemos aqui, não serve para salvação. O que serve para salvação, o que nós guardamos dentro do nosso coração, obedecer a palavra do Senhor e viver uma vida de santificação na presença de Deus. Então ele disse: eu vi os grandes e pequenos. Olha o que ele disse mais. Olha o que ele disse: cada um foi julgado segundo as suas obras.
e deu o mar os mortos que nele havia, a morte, o inferno, deu os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então todo mundo, desde Adão, até o último que morrer, até o último que nascer, glória a Jesus, vai estar perante esse grande dias. Ninguém escapará, não. Glória a Deus, a humanidade inteira vai passar aquele dia para dar conta de tudo que ele fez, do que ele viveu, glória a Deus, aqui na terra, como um cristão, como servo do Senhor. Amém? Ele está dizendo aqui que o mar vai dar seus mortos. Por que o mar vai dar os mortos? Porque hoje, quantas pessoas que morrem no mar, morrem nos rios, que desaparecem, amém? Que nunca ninguém acha. Então por isso que João está dizendo aqui que o mar vai dar os seus mortos. O mar vai ter que entregar esses corpos, amém? Glória a Deus. Ele está dizendo aqui mais: o inferno, a morte vai ter que dar os seus mortos. O inferno tem que dar os seus mortos, porque todo mundo, irmão, um dia vão ressuscitar, que seja na primeira ressurreição para a salvação, e que seja, glória a Jesus, a última ressurreição, mas todo mundo um dia vão ressuscitar, e aonde tiver o corpo dele, que seja aonde estiver, que morreu, que nunca foi achado, mas aonde estiver, glória a Deus, vai ter que ser devolvido, para que o espírito, para que a alma entre novamente nele, para que ele compareça perante o juízo, para ser julgado por aquilo que ele fez. Então ninguém vai escapar, amém? Por isso está dizendo que deu o mar os mortos que nele havia, a morte, o inferno, deu o morto que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aí disse mais: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, amém? Esse foi lançado no lago de fogo. Então preste atenção, nós só vai escapar desse grande dia se o nosso nome permanecer no livro da vida. E quando ele é escrito? No momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e aceitamos Jesus, no momento que reconciliamos com Cristo, no momento que nós tomamos uma decisão, amém? A Bíblia, glória a Jesus, mostra para nós que a festa no reino do céu, por uma alma salva, por um pecador arrependidos, quando nós aceitamos a Cristo, o nosso nome é colocado no livro da vida, como cidadão dos céus, como faz parte da salvação, somos entrados no Novo Testamento, glória a Deus, aonde Cristo vai, glória a Deus, distribuir a glória a Jesus, a sua glória, vai distribuir a sua riqueza, vai distribuir, glória a Jesus, segundo aquilo que nós fizer, que nós conquistar, ele vai entregar para nós, amém? Então ele colocou nós no Novo Testamento, amém? E cada um vai receber segundo as suas obras na presença de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Se nós, muitas pessoas têm medo da primeira morte, amém? Porque a primeira morte, todos vão passar por ela, somente aquele que, se Jesus voltar e ele for arrebatado, não terá a primeira morte. Mas se não, todos vão passar pela primeira morte, mas não pode passar pela segunda, porque a segunda morte vai ser para aquele que for lançado no lago de fogo, amém? Glória a Jesus. João contemplou esta visão e ele viu uma grande multidão, então todas as pessoas, que ele não fazia de coisas boas para Deus, a Bíblia está dizendo aqui, que ele vai ser jogado no lago de fogo, junto com Satanás, amém? Glória a Deus, condenados, porque aquele que não obedece a Deus, que não faz a vontade de Deus, amém? Ele faz a vontade de Satanás, e se ele faz a vontade do diabo, o diabo também é um Deus, é o Deus das trevas. Então só tem, glória a Jesus, o Deus que está no céu, que é o Criador de todas as coisas, que é o Salvador, e o Deus das trevas, amém? Ou nós vai junto com o nosso Deus que está no céu, que nos fez, amém? Que nos deu vidas, que deu fogo de vidas, e se nós desobedecer a Ele, nós vamos estar, glória a Jesus, obedecendo a Satanás. Então nós vamos estar aonde estiver
a nossa obediência. Amém? Porque, irmãos, quem nós obedecer, é onde nós vamos estar. Então Deus, Ele está no céu com a sua glória, prometendo a árvore da vida, prometendo um lugar aonde que não tem dor, não tem enfermidade, não tem problema, nada. Ele está prometendo para nós, só, se você vencer, é isso que eu vou dar para vocês. Satanás está lá, Jesus não pode prometer nada porque ele não tem nada, o que ele tem é de coisa ruim. Mas aquele que fazer a vontade dele vai receber o mesmo que Satanás vai receber. Como está dizendo João aqui, o lago de fogo, aonde, glória a Jesus, é a segunda morte. Amém? Então a importância de nós como cristão, como servo do Senhor, nós temos que prestar muita atenção dentro da palavra de Deus. Que porque muitas pessoas hoje pregam, fala de Cristo, mas não quer falar do inferno. Muitas pessoas hoje só querem prometer bênção, curas, né? Prosperidades, riquezas da terra, glória a Jesus, mas não lembra de pregar que Jesus um dia vai estar no trono para julgar cada um segundo as suas obras. A maioria das pessoas hoje, glória a Jesus, dos cristãos, glória a Deus, eles estão fazendo de tudo para viver na terra, para ficar aqui, e nós não podemos ficar aqui, nós temos que subir com Jesus. E para subir com Jesus, irmão, é obediências, viver a palavra de Deus, porque senão não adianta nós ser crente. Amém? Glória a Jesus. Imagine, irmãos, a pessoa descer à sepultura, naquele momento ali, nem que ele pensar que ele vai descansar, nem quem que ele encontra? Glória a Jesus, os demônios. E daí? Amém? Porque a Bíblia nos mostra isso aí. Jesus, quando falou do rico de Lázaro, nem quando ele contou aquela parábola, ele não inventou aquela história do rico de Lázaro, que ele inventou aquela historinha para apoiar medo no povo. Não, a história do rico de Lázaro foi real. Se você analisar, aquilo aconteceu na época que Israel estava no deserto, caminhando no deserto, né? Mas veja que ele estava no deserto porque Moisés ainda era vivo, e Moisés não viveu em cidade depois que ele saiu do Egito. Depois que ele tirou o povo de Israel do Egito, eles não moraram em cidade, eles só moraram no deserto. E Moisés não entrou, glória a Jesus, né? Ele não chegou até a terra prometida, que seria onde Israel ia estabelecer uma cidade. Então veja bem que tudo que quando aconteceu aquilo foi no deserto. Amém? Aonde estava o rico e aonde estava o mendigo, porque dentro do povo de Israel tinha um povo rico e tinha o pobre também. Tinha pessoas que saíram do Egito bem sucedido, pessoas que saíram de lá com uma grande fortuna, né? Porque quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, eles trouxeram muitos bens dos egípcios, ouros, pratas, e muitas pessoas daquelas soube aplicar aquilo ali e cresceram. Outros se acabou, glória a Jesus, né? E a Bíblia nos mostra que Jesus, quando trouxe a parábola, dizendo que o rico era aquele que vivia, né, comendo bem, de uma boa posição, mas temente também a Deus, porque tudo, tanto Lázaro como o rico era judeu, né? Porque o rico conhecia Abraão, né? Ele conhecia Abraão porque ele chegou a chamar o Abraão de pai Abraão. Então veja bem que quando Jesus falou aquilo lá, né, o rico era também glória a Jesus, acreditava também em Deus, mas aquele acreditar por aquilo que ele tinha, ele achava que ele não precisava fazer tão coisas, né, se chegasse a Deus, porque tudo que ele precisava ele tinha. Mas quando ele morreu, né, ele estava desobediente a Deus, ele não estava obedecendo a Deus, ele tinha um nome que vivia, mas estava morto para Deus. É como muitas pessoas no dia de hoje, ele pensa que ele está vivo, mas está morto perante Deus, por falta de obedecer a palavra do Senhor. Amém? E o Lázaro era um mendigo, pobre. Glória a Jesus, talvez perdeu tudo que tinha, né? E chegou no final da sua vida leprosos, e também morreu, mas temente a Deus, confiando em Deus, né? Porque ele não tinha mais nada para confiar, ele não tinha dinheiro, não tinha nada, então ele podia confiar em Deus. E quando ele morreu, glória a Jesus, a Bíblia diz que os anjos vieram buscar ele, os anjos,
né? Buscar o corpo, não. O corpo foi sepultado aonde o rico foi sepultado, mas a alma dele foi levada para o seio de Abraão, um lugar de descansos, glória a Deus. E o rico sepultado no Hades, levado também e vivido em tormentos, no ponto que ele, lá onde ele estava, ele poderia contemplar o pai Abraão, e disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo e coloque na minha boca para refrescar a minha boca, porque eu estou em tormentos. Então Abraão disse: olha, existe uma grande divisão entre nós e ti, não podemos fazer nada, né? Lázaro recebeu coisas boas, né? Ele sofreu na terra, tipo assim, Abraão estava dizendo assim: ó, Lázaro, o que ele sofreu na terra, o que ele passou, mas ele era temente a Deus. Agora sim ele está em descansos. Você tinha tudo, mas você não quis nada com Deus, então você também está recebendo o que você merece, né? Tipo assim, glória a Jesus, foi a resposta, né, para aquele rico. Então veja bem, glória a Jesus, que existe sim pessoas, irmão. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que o inferno vai ter que entregar os seus mortos, né? Porque tem pessoas no inferno, tem pessoas que já estão em tormentos, e ele vai ter que entregar seus mortos para que ele volte à vida novamente e sejam julgados. Glória a Deus. E aquelas pessoas que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não terá, glória a Jesus, né? Que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então a importância é nós viver a palavra de Deus, glória a Jesus, e nós temos que fazer algo assim para a nossa salvação. Não fica pensando que Jesus morreu na cruz, nem que você pode ficar tranquilo que Ele vai te salvar. Isso não vai acontecer, amém? Jesus só pode te salvar se você obedecer a palavra dEle. Ele quer salvar todo mundo, mas não pode, porque aquele que não obedecer as suas palavras, ele não pode fazer nada, amém? Naquele dia ele só vai poder julgar, glória a Jesus, segundo as suas palavras. E tem muitas pessoas que estão esperando isto, o grande amor de Cristo, que Cristo vai passar a mão e perdoar no último dias, e isso não vai acontecer, glória a Jesus, não vai, porque João contemplou nessa visão, que esse julgamento como tivesse acontecendo naquele momento que ele estava vendo ali. Ele viu o futuro, glória a Jesus. E para nós não estar lá nesse grande dia, nós temos que fazer de tudo para viver a palavra de Deus, guardar dentro do nosso coração e meditar sempre procurar aquilo que nós temos que melhorar a nossa vida. O crente, irmão, ele tem que sempre prosseguir, sempre aumentar, glória a Jesus, a sua fé. Sempre ele tem que procurar cada vez mais santificação, né? Quando ele começa na carne, mas ele tem que terminar no Espírito. Ele tem que terminar na obediência, porque o dia que ele aceitou Jesus, ele estava na carne, ele estava nas desobediências. Então ele começa na desobediência e termina na santidade e na santificação. Ele não pode começar, glória a Jesus, e depois voltar para trás, né? Como muitas pessoas estão fazendo. Começas coisas que no passado era pecado, hoje não é mais. Ah não, mas lá atrás era pecado, mas hoje não é mais. Não, porque hoje, né, nós estamos vivendo na nova era. É como as pessoas hoje estão querendo até mesmo atualizar a Bíblia por tempos, né? A Bíblia, glória a Jesus, eles querem que a Bíblia adequada com povos. Não é o povo adequar com a Bíblia, não é o povo se chegar de acordo com a palavra de Deus, mas o que eles querem, né, que muitos hoje, muitos pastores, muitos homens que se dizem de Deus, ele quer que a Bíblia concorde com o povo, e não é assim. É nós que temos que concordar com a palavra de Deus. Não adianta, glória a Jesus, eu querer que a Bíblia concorde com meus erros, com meus pecados, porque isso não vai acontecer, não vai, amém? Isso não vai acontecer. Então por isso que quando nós começamos na palavra de Deus de Gênesis e vamos chegando no livro de Apocalipse, irmão, ele é um funil, amém? A Bíblia, ela não volta, glória a Jesus, para trás, não, a Bíblia não volta para trás. Aquilo que era pecado lá atrás, hoje não é mais pecado, não é assim. Aquilo que lá atrás podia, glória a Jesus,
no tempo que estamos vendo no final, se tornou-se pecado, porque Satanás começou a usar as pessoas nisso. Tem muitas coisas no passado que podia. Se você pegar o Velho Testamento, podia. No Velho Testamento muitos bebia, não é verdade? Bebia. Muitas pessoas no Velho Testamento, glória a Jesus, né? Aqueles homens tinham 1, 2, 3 mulheres, não era? Você pega lá Jacó, você pega Abraão, você pega Salomão, glória a Jesus. Mas quando você entra no Novo Testamento, que você vai entrando com os apóstolos, né? Depois de Cristo, depois de Jesus, que você vai para o Apocalipse, eles estreitas. Então a importância da Bíblia é o final, não é o começo, é o final, glória a Jesus, porque é o final que demonstra o que nós temos que fazer para a nossa salvação. E aqui está dizendo bem claro o final, né? Os últimos capítulos do livro de Apocalipse já está dizendo o grande julgamento, está dizendo, ó, vai ter um julgamento, e todo vai comparecer. Ele já está dizendo aqui, ó, e cada um vai ter que dar conta segundo as suas obras. Ele já está falando que obras, glória a Jesus, tudo que você fazer, glória a Deus, você vai estar lá. Se você fazer coisas boas, você vai receber coisas boas, mas se fazer coisas ruins, vai receber coisas ruins também. Amém? Essa questão das pessoas dizer obra não salva, está enganado. A obra, ela faz parte da salvação. Ela faz parte da salvação. Obediências, né? Mesmo lá atrás, quando você veja Jó, quando muitas vezes, glória a Jesus, ele levantava, né, de madrugadas, quando seus filhos faziam festas, convidava as suas irmãs, Jó levantava de madrugadas, oferecia um sacrifício a Deus, e disse, eu vou fazer um sacrifício aqui para Deus, né, em favor dos meus filhos, porque eu não sei o que meus filhos fizeram nessa festa, né, talvez eles beberam, eles falaram contra Deus. Então Jó ia lá, né, e fazia um sacrifício para Deus, para que Deus, se os filhos dele pecassem, para que Deus viesse acalmar, para que Deus viesse ter misericórdia dos seus filhos. Amém? Então esta é a questão, irmãos. Nós, glória a Jesus, muitas vezes, amém, podemos deixar Deus, glória a Jesus, descontente. E se Deus ficar descontente com nós, Deus não vai colocar nós no reino dos céus. Amém? Então nós temos que fazer de tudo para nós alcançar a nossa salvação. Nós somos falhos, somos, aonde que todos os dias temos que pedir perdão do nosso pecado. Todos os dias, né? De manhã à tarde temos que pedir perdão para Deus. Pedir porque nós erramos. Nós pecamos, glória a Jesus, e temos que pedir perdão, porque tempo de crente não salva. O que salva é o arrependimento no coração. No momento que você sair dessa terra, você está bem com Deus. Amém? E pessoas dizem, não, mas eu vou ser salvo, eu sou de berço, eu sou crente de berço, bem pequenininho eu sou crente, eu vou ser salvo. Está enganado. Tempo de crente não é salvação. Glória a Jesus, o tempo de crente, nem o que traz muito para o tempo de crente é galardão. E quanto mais ele fazer para Deus, mais ele vai receber. Agora a salvação mesmo é no momento da sua saída dessa terra, estar bem com Deus, né? Que Deus está perdoando os seus pecados. É isso que nós temos que estar na presença de Deus. Então não se engane, glória a Jesus. João contemplou, né, esse grande trono branco e viu grandes e pequenos. Ele não está dizendo aqui, irmão, que é pessoa baixinha, pessoa grande, não. Isso aqui serve para dentro de pessoas, né, dentro de crianças, que ele passou a saber o que é o pecado. No momento que a pessoa passou a conhecer o que é pecado, o que é a vaidade, né, ele vai ter que prestar conta a Deus. Desde o conhecimento, não importa a idade, não importa a idade. No momento que ele passou a saber o que é o pecado, glória a Jesus, ele já sabe, glória a Deus, que existe a palavra de Deus para dar a salvação. E a nossa salvação, irmão, ela está dentro da Bíblia. A nossa salvação hoje, ela não depende mais de Jesus, né? Não, o que Jesus já fez, ele já fez. Hoje a nossa salvação, ela está dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus. Está aqui. Você examina ela e você tem a tua salvação. Por isso que eu disse, examinar as Escrituras e cuida de ter nela a vida eterna. Não é você dizer, não, eu vou ser salvo e ficar só no canto lá. Não, eu vou ser salvo, mas não examina a Bíblia. Não procura saber o que você precisa fazer, o que você tem de fazer, de que maneira que você tem que andar, né? Porque tem muitas pessoas que não sei o que ele pensa.
Glória a Jesus, é bem claro. Nós como cristãos temos que ser diferentes. Isso você pode ter certeza. A pessoa cristã é diferente. Quando Deus chamou Israel, né? Chamou Abraão, tirou ele da sua parentela, Deus formou uma nação, glória a Deus, né? de Jacó. Você veja que Israel era totalmente diferente. Teve regra para eles. Olha, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Pode ver. E você vai ver lá, quando Deus tirou da terra do Egito, disse: agora vocês é um povo, vocês é uma nação. Moisés foi lá, trouxe, Deus deu a tábua dos 10 mandamentos, glória a Jesus, e mais 600 leis depois, para que eles viessem obedecer. Amém? Então, irmãos, sim, quem quer viver para Deus tem que ter obediência, sim. Não é viver à vontade, como as pessoas acham que é. Não vou viver à vontade. Pode até viver, glória a Deus, mas eu digo para você, se você estiver nesse dia, e se o teu nome não estiver no livro da vida, aí a coisa apertou. Amém? Porque haverá pranto e ranger de dente, diz a palavra do Senhor ali. Que Deus abençoe tudo e as palmas glorificam o nome de Jesus. Fique de pé para nós fazer uma oração a Deus. Senhor Jesus querido, neste momento, ó Pai, eu te agradeço, ó Deus, por tudo, Senhor. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos todos meus irmãos, todas minhas irmãs que aqui estão na tua casa. Hoje, meu Deus amados, estamos aqui orando, pedindo, intercedendo por cada pessoa, Senhor, para a cura, para a libertação, para a saúde, porque o Senhor está voltando. Muitas pessoas, ó Deus, só querem viver à vontade. Muitas pessoas não pensam no inferno. Muitas pessoas, ó Deus, não pensam de fazer coisas boas para Deus. Ele acha que ele tem que viver tudo neste mundo, tudo que está neste mundo ele tem que viver. Ah, meu Deus, mas não é assim que diz a palavra do Senhor, que nós somos separados, que não há nenhuma condenação para aquele que não anda segundo a carne, mas anda segundo Jesus, segundo a palavra do Senhor. Não tem condenação para aquele que não vive segundo o mundo, mas vive segundo a palavra do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por mais um dia na tua casa, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.